Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha sempre na telinha da SIC TV. Estamos começando mais um Viver Bem, falando de saúde, de qualidade de vida, de bem-estar e hoje de alimentação. Porque uma alimentação saudável é aquela baseada em ingredientes naturais e minimamente processados. Para transformar esses alimentos em refeições, podemos usar infinitos ingredientes culinários e assim evitar alimentos ultraprocessados. Hoje o Viver Bem quer esclarecer: o que é comida de verdade? Saiba tudo com a nutricionista doutora Alcione Altini, que sabe tudo sobre uma boa alimentação. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Seja bem-vinda mais uma vez. É sempre um prazer. Hoje, pra gente falar aí sobre alimentação, né? Afinal, é essencial, todo mundo precisa se alimentar, mas o brasileiro ainda tem algumas dificuldades, né, doutora? Bastante, né? E quando se fala em alimentação, em dieta, aí a gente não tem como não falar em reeducação alimentar. Porque a reeducação alimentar, ela sempre vem com um conceito de que esses alimentos são extremamente caros, que é impossível fazer uma reeducação alimentar. E, na verdade, a reeducação alimentar é o quê? É uma técnica de que você vai readquirindo novos hábitos alimentares e retirando os indesejáveis alimentos industrializados do seu cardápio. Então, nada de pensar que a alimentação saudável exige produtos caros, importados, alimentos diferenciados. Pelo contrário, Renata, muitas vezes as pessoas elas vão até o supermercado e desconhecem, por exemplo, um alimento diet light e pagam mais caro por esses alimentos que, na verdade, não vão te dar a garantia de um emagrecimento ou de uma qualidade de vida melhor. O brasileiro ainda não entendeu, doutora, que a alimentação saudável nada mais é do que comida de verdade? Não entendeu. É o resgate, na verdade, da comida da nossa mãe, dos nossos avós, né? Então, isso é alimentação saudável. E essa alimentação saudável está dentro desta reeducação e diminuir essa quantidade de processados. A população tem desembalado mais do que descascado? Sim, com certeza. Desembalado muito mais do que descascar e também reutilizar esse alimento. Doutora, para falarmos em alimentação saudável, para uma mudança de hábito, eu preciso aprender a entender rótulos? É fundamental, Renata. Se você não sabe reconhecer um rótulo, com certeza você não sabe comprar, adquirir aquele alimento. Então, você tem que aprender a observar, a ter esse cuidado com o rótulo nutricional. Eu sempre digo que você conhecer rótulo nutricional deveria estar lá na disciplina, lá na educação primária, para todo mundo saber fazer as escolhas saudáveis. E para acertar nas escolhas, basta excluir a imitação de comida, basear a alimentação em alimentos que vêm da natureza? Como é que é, doutora? Como é que eu posso dizer que vou acertar na escolha certa? É por aí, Renata. Você retirando os alimentos industrializados, você começando a fazer a sua comida, prestando atenção nos rótulos nutricionais e fazendo, por exemplo, diminuindo a quantidade de alimentos, você está no caminho certo. Para a gente entender um pouquinho o tema de hoje, alimentação saudável, comida de verdade, a gente separou aqui as categorias de alimentos. São tantas categorias que a gente até se perde, né? Eu queria chamar a doutora Alcione Altini para o nosso plasma, para a gente explicar para o nosso telespectador, para que o brasileiro, para que o rondoniense tenha uma alimentação mais saudável. Aí separamos as categorias, doutora, queria que a senhora fosse explicando uma a uma. A gente tem aqui alimento in natura ou minimamente processado. O que são? Olha só, o que é um alimento in natura? É aquele alimento que você vai lá e leva para sua mesa. Então, por exemplo, se você tem uma horta, se você tem um pé de goiaba, você vai lá, colhe a goiaba, higieniza e come. Esse é o alimento in natura. Aí você fala, e o minimamente processado? É bem próximo do in natura. Então, por exemplo, se você vai lá no supermercado, compra essa goiaba que foi embalada, esse é o alimento minimamente processado. Então, a gente tem até, por exemplo, se eu comer uma espiga de milho, eu estou comendo um alimento minimamente processado. O alimento in natura, posso comer à vontade ou tem que ter moderação?
todos os alimentos, Renatas, eles têm que entrar na pirâmide alimentar. A pirâmide alimentar é o quê? É uma forma gráfica, né, de eu expressar ali a quantidade de alimentos que eu irei utilizar durante o meu dia. Então, é uma forma de eu conduzir essa minha alimentação. E dentro dessa pirâmide alimentar, eu vou acrescentar uma quantidade de alimentos minimamente. Como ter a pirâmide alimentar para mostrar para o nosso telespectador, hein, doutora? Isso, olha aqui. Aqui na base da pirâmide, a gente tem os alimentos energéticos. Por que eles estão na base da pirâmide? Porque eles te dão energia. E essa energia, ela vai te fornecer para todas as células do seu organismo. Ninguém vive sem essa energia. Então, elas estão aqui na base da pirâmide. E o que a gente encontra aí? Basicamente, os carboidratos. E dentro desses carboidratos, a gente dá preferência para os que são minimamente processados. Os exemplos são? Já estão aqui, ó, a batata doce, a espiga de milho. Então, esses alimentos são considerados minimamente processados, certo? Aí, se eu, por exemplo, colocasse aqui o pão já é processado. Por que essa diferença? Porque no pão eu já tenho a adição de sal, eu já tenho a adição de gordura, eu já tenho a adição de açúcar. Então, por isso que ele é considerado processado. Então, a base da pirâmide alimentar eu posso ter somente com alimentos minimamente carboidratos com mais minimamente processados. Exatamente. E dentro dessa categoria, a gente poderia colocar aqui os carboidratos que tem mais fibras, outro carboidrato in natura. Eu posso ter banana cozida aqui na base, eu posso ter a batata doce, eu posso ter o cará, eu posso ter os processados que, por exemplo, eu tenho o pão que não seja bolo, que não seja confeitado, porque daí seria ultraprocessados, eu posso ter aqui na base da pirâmide. E estão bem próximos, né? O in natura e os minimamente processados, mas a doutora Alcione Altini fala mais sobre isso já depois do intervalo, que é bem breve. Você de casa, não saia daí. Alimentação saudável, comida de verdade, são tantas categorias de alimentos que hoje nós falamos sobre este tema aqui no nosso programa, recebendo a doutora Alcione Altini. Falávamos há pouco, né, como eu acabei de falar, que existem várias categorias de alimentos. Estamos explanando uma a uma, gostaria de colocar a próxima para o nosso telespectador entender um pouquinho o tema de hoje. Falamos do alimento in natura e aí a preparação dele exige ingredientes culinários, né, doutora? O que são? Porque, Renata, reeducação alimentar não quer dizer que você tem que comer uma comida sem sabor. A comida tem que ser prazerosa, né? E essa comida prazerosa, ela exige alguns ingredientes culinários. Então, a gente tem, por exemplo, sal, açúcar, azeite, manteiga, vinagre, mas a gente também tem, por exemplo, salsinha, pimenta, cebolinha, manjericão, que você pode estar agregando sabor a essa alimentação saudável e diminuindo a quantidade de sal que ele aí atrapalha a nossa saúde, né? Pode levar a hipertensão e tudo mais. Então, você pode estar utilizando aí a cebolinha, o manjericão, o orégano, para quê? Para te dar mais sabor, né? Açúcar, você sempre tem que optar, por exemplo, por açúcar que não seja tão processado. Então, a gente tem açúcar mascavo, açúcar demerara e o açúcar refinado. Sempre que possível, você utilize o que não seja tão processado. Como é que eu vou saber disso? Quanto mais branco, mais processado. Mas o açúcar mascavo, ele altera o sabor. Nós temos o demerara, que ele não altera o sabor e ele tem aí algumas vitaminas e minerais e não é tão refinado, né? O azeite é um produto que ele é benéfico à saúde, que você pode estar utilizando, né, como ingrediente final para saborizar aí a salada ou qualquer outra preparação. A manteiga você pode utilizar, né? Você não tem por que não utilizar a manteiga de uma forma adequada e de preferência que você não frite, que você não aqueça ela. E o vinagre também você pode estar utilizando ou substituindo pelo limão.
Certo, entendemos o que são os ingredientes culinários, agora vem a próxima categoria. E uma coisa, Renata, que a gente tem que falar, dentro dos ingredientes culinários, tem os ultraprocessados. Quais seriam? Aqueles tempero pronto, caldo quinó, todos aqueles temperos, que a gente vai entender molhos, já, né, doutora? Isso, então a gente troca por aquelas cebolinhas, salsinhas e tudo mais, né? Aí entramos nos processados. O que são os processados, doutora? Os alimentos processados, eles já tiveram uma industrialização. Já foi, na verdade, adicionado a eles algum daqueles ingredientes, como sal, açúcar ou óleo. Então, a gente tem dentro deles os pães, queijo, carnes secas e conserva. Por exemplo, a carne seca já foi adicionada a ela o sal. Conserva, já foi acrescentado sal e vinagre, né? Então, para que é utilizado isso? Para que ele tenha uma vida útil, né, maior. Então eu faço isso para que esse alimento seja utilizado por maior tempo. Ele já passou por uma certa industrialização. Já foi adicionado a ele alguns ingredientes que ele deixa de ser in natura ou minimamente processado. Aí sim a gente chega até os alimentos ultraprocessados, né, doutora? Ultraprocessados aí a gente já tem a lasanha congelada, molho de tomate pronto, refrigerante, suco adoçado. A gente tem o suco que é considerado processado quando é aquele que não tem adição de açúcar. E a gente tem o ultraprocessado que já tem os corantes, tem alguns até que tem na composição deles derivados de petróleo. Então a gente tem que tomar cuidado com esses alimentos ultraprocessados. São esses alimentos que a gente tem que retirar cada vez mais do cardápio. São esses alimentos que estão relacionados com uma maior quantidade de doenças crônicas não transmissíveis, como hipertensão, doenças cardíacas, que são essas as doenças que mais matam em todo o mundo. Seria exagerado eu dizer que eles imitam comida, doutora? Por exemplo, o hambúrguer, ele é um ultraprocessado, um hambúrguer congelado. Diferente de um hambúrguer ali caseiro, feito em casa e tudo mais. Posso dizer que ele imita a comida? Ele imita a comida. E não é só hambúrguer. Vocês sabiam que aquela batata de carinha, ela não é batata? Que aquilo dali é uma imitação de batata. E por aí a gente tem vários alimentos que são imitações. E essas imitações, eles têm lá muitos conservantes, muito sal, muita gordura hidrogenada, que são até ingredientes que foram inventados em laboratórios e alguns deles derivados de petróleo. Não são de uma cozinha caseira, não são ingredientes que eu vou encontrar na minha casa. Não, você nunca vai encontrar isso em uma cozinha normal. Todos esses alimentos você vai encontrar lá na prateleira do supermercado e eles têm um apelo muito grande da mídia. Geralmente eles têm uma embalagem muito bonita para ele deixar esse alimento atrativo. E quando a gente relaciona isso aos alimentos da criança, geralmente está associado ao quê? Está associado a um brinquedo, a alguma marca que a criança gosta. Então, você tem que prestar atenção nisso. Esses alimentos ultraprocessados, eles estão relacionados ao maior número de câncer, a questões cognitivas nas crianças, a menor aprendizado. Então, você tem que prestar atenção no exagero desses alimentos. Por exemplo, um alimento que geralmente está na casa da gente, o biscoito recheado, ele é um alimento ultraprocessado. E por que a gente gasta tanto, utiliza esses alimentos? Porque eles são muito acessíveis, eles têm uma embalagem boa, você carrega para qualquer lugar. Em vez de você preparar um lanche, aquele biscoito é mais fácil de você colocar, por exemplo, na lancheira da criança. Então você tem que prestar atenção no seu dia a dia para saber quanto desses alimentos ultraprocessados está na sua mesa. Muito bem, estamos falando de comida de verdade. Você de casa não saia daí, aprenda um pouquinho mais depois do intervalo, que é bem breve.
Hoje falando sobre alimentação saudável aqui no nosso programa, entendendo um pouquinho as categorias de alimentos. E como temos um vilão nessa história toda, eu queria retornar um pouquinho nos alimentos ultraprocessados, porque tem alguns itens que eu gostaria de perguntar para a doutora. Doutora, a gente percebe que os ultraprocessados nem aparecem na pirâmide, né? Não, eles aparecem, Renata. Eu posso ter ultraprocessado aqui na base, o carboidrato, se eu colocar, por exemplo, os biscoitos recheados. Mas não é o correto. Isso, mas não é o correto, né? Eu não vou ter ultraprocessado aqui, ó, nos legumes e verduras. Mas eu posso ter ultraprocessados aqui, ó, no leite, no queijo, no iogurte. Por exemplo, eu tenho iogurte que é minimamente processado, que não tem adição de açúcar, de sal e nem de corante, que seria o natural, mas eu tenho ultraprocessado, por exemplo, aqueles petites, não tem uns iogurtes que são mais incrementados, eles estão lá no ultraprocessado. Na verdade, eles podem aparecer dependendo da minha escolha, porque eu posso escolher os mais... Exatamente, né? E sempre, como é que eu vou saber isso na hora da compra? Por exemplo, tudo que eu tiver, só açúcar, adição de açúcar para conservar ou de sal, eles são processados. Agora, quando eu tenho aquelas gostosuras, aquelas coisas lá que eu nem sei exatamente o que é, né? Aquilo é ultraprocessado. Isso que eu já ia perguntar para a doutora. A gente comentou no bloco anterior que nos ultraprocessados, normalmente são utilizados ingredientes que eu não tenho acesso em casa. Por exemplo, que nomenclaturas que eu costumo ver em ultraprocessado? Corante. Doutora? Sempre você vai ter corante no ultraprocessado. Sempre você vai ter lá, por exemplo, umas coisas que você desconhece. Quando você não conhece o que está lá no rótulo nutricional, é porque é ultraprocessado. Significa que eu não devo comer nunca, doutora, porque vai me fazer mal? Ou uma vezinha ou outra a gente pode eliminar? Renata, é impossível a gente eliminar 100%. Então, a gente deve evitar nessas escolhas, porque como eu mostrei, aqui na base eu posso ter minimamente processado ou in natura, como eu posso ter o ultraprocessado. Aqui no leite, queijo e iogurte, a mesma coisa. Por exemplo, se eu fazer uma escolha ali de feijões que eu cozinhe em casa, se eu for cozinhar o meu feijão em casa, ele é o quê? In natura ou minimamente processado. Agora, se eu comprar o feijão embalado, ele já está lá ultraprocessado, né? Aqueles empanados, por exemplo, se eu comprar a carne lá no mercado, no açougue, fazer, ela é minimamente processada. Agora, se eu comprar aquelas carnes lá embaladas, aqueles, como é que se diz? Que os empanados, ele é ultraprocessado. Então, tudo depende da minha escolha. Por exemplo, se eu comer um peixe, ele é minimamente processado. Se eu comer uma sardinha, ela é processada. O prazo de validade do ultraprocessado, ele costuma ser maior? Sempre maior. Sempre. Essa é até uma jogada da indústria de marketing, porque o prazo de validade sempre vai ser maior, tá certo? O consumo aumentou pela facilidade, doutor, e principalmente pela mudança na rotina, uma mudança de comportamento da nossa sociedade, onde as mulheres deixaram o lar para trabalhar, para ter a sua vida fora de casa. Perfeito, Renata. Olha só, até a metade do século passado, como é que era a alimentação? Era basicamente o que nós comíamos, o que plantávamos, não é verdade? Era macaxeira, batata, o milho, era isso que a gente comia. Aí depois o que a gente teve? A industrialização. Nessa época em que nós plantávamos, quais eram as doenças da época? Era a desnutrição. Então a gente brigava para que a criança não morresse antes de 1 ano de idade, porque ela podia morrer de desnutrição, de doenças infecciosas, de verminose, né? E hoje o que a gente tem? Qual é o panorama? Hoje a gente tem as doenças cardiovasculares, o diabetes, a obesidade, ainda temos um resquício de desnutrição, mas não tanto como essas doenças crônicas não transmissíveis. Então o que é isso? Uma transição, uma modificação na alimentação. E a indústria, que não é besta nem nada, ela viu esse nicho e ela apostou em quê? Ela apostou nesses industrializados, que eles aumentam o tempo de prateleira, eles têm um preço acessível, eles são geralmente
relativamente barato, um pacote de biscoito ele é barato, né? Ele tem um gosto muito bom, porque ele tem muito, assim, o que eles incrementam de acidulantes, de tudo para deixar esse saboroso, ele chama a atenção. A embalagem também chama a atenção e essa questão das mulheres ter saído de casa para trabalhar, não tem mais tempo para cozinhar o feijão e arroz. Por exemplo, o feijão é uma preparação que ela demora para ser feita, não é isso? Então, tudo isso fez o quê? Fez esse industrializado, esse ultraprocessado adentrar a nossa mesa. Por exemplo, é muito mais fácil você pegar lá um litrão de refrigerante do que você ir lá processar, fazer um suco. Então, ali você teria o controle. No refrigerante é muito mais fácil você colocar isso na mesa. Qual a fonte de toda essa classificação que nós exibimos hoje, doutora? Dos ultraprocessados, processados, alimentos in natura? Considerando toda essa transição nutricional, né? Nós tivemos lá uma universidade lá de São Paulo que ela se atentou para isso e daí dentro disso ela fez a classificação desses industrializados. Para que isso? Para que todo mundo tenha acesso a esse conhecimento e consiga classificar este alimento. E isso está lá também dentro do Guia Alimentar para a População Brasileira. Esse guia também deveria ser utilizado junto com a pirâmide alimentar. Esse guia é uma ferramenta para eu saber fazer as escolhas. E esse guia, por exemplo, ele é conhecido internacionalmente. Tem outros países que já adotam isso. E às vezes a gente esquece de colocar isso em prática. Muito bem, agradeço a sua participação mais uma vez, doutora Alcione Altini, sempre que está aqui conosco. É uma aula para o nosso telespectador, né? Agradeço a você de casa, espero que você tenha aprendido. Escolha comida de verdade. Sábado que vem nós estamos de volta. Você um ótimo fim de semana. Tchau, gente!